Graças e paz, meus irmãos, chegamos ao fim da nossa série de estudos sobre o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. Foi um tempo muito bom de aprender com vocês e crescer em toda a graça e conhecimento do Senhor. Louvo a Deus por esses momentos. Hoje nós vamos rever cada uma das verdades em que nós aprendemos durante o nosso estudo. E para isso, peço que você deixe aí separado com você um caderninho, uma folhinha, um lápis, para que você possa ir anotando cada uma dessas verdades, cada um dos versículos em que a gente estudar hoje, que você possa renovar a sua mente, aconselhar o seu coração de acordo com a verdade. Então, vamos lá. Chegamos ao fim do nosso estudo do livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E hoje nós iremos conhecer 22 verdades que nos libertam, 22 verdades preciosas que nos libertam. Para isso, eu peço que você já deixe aí o teu lápis, uma folhinha, um caderninho separado, tua Bíblia aí perto, para que você possa ir visitando os versículos, anotando cada verdade, anotando cada versículo, para que você possa memorizar eles, que você possa revisitar essas verdades, esses versículos, e aconselhando o seu coração e a sua mente na palavra, na verdade, que é a palavra do Senhor. A primeira verdade é: Deus é bom. Vamos abrir lá no Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e faz o bem. Ensina-me os teus decretos. Ainda no livro de Salmos, vamos abrir no Salmo 163, versículo 1. Só vai até 150, não tem 163. Eu inverti a ordem dos números. É Salmo 136. Salmo 136, versículo 1, vai dizer o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora sim. Acreditar nessa verdade, quando tudo está indo bem, é fácil, né? Agora, e no dia que tudo dá errado? Quando tudo dá errado e quando surgem vários problemas e que o inimigo coloca essa verdade de que Deus é bom em dúvida, independente do que nós estamos sentindo naquele momento, ou do que a gente pensamos, ou que a gente passou, é necessário crer e voltar aqui a esta palavra e ver que Deus é bom. Acreditar nesta palavra, nesta verdade, Deus é bom. A segunda verdade que nós vamos ver hoje é que Deus me ama e quer que eu receba a melhor parte dele. Vamos ver o que Romanos 8, versículo 32, 38 e 39 vai nos dizer. Romanos 8, 32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele continua dizendo o seguinte nos versos 38 e 39: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O ato de Deus nos dar o seu Filho é a maior prova de amor do Senhor, é a maior prova de que o Senhor nos ama. E quando a gente diz, e Ele quer que a gente receba a melhor parte dele, essa melhor parte dele é o Senhor Jesus Cristo, é o seu sacrifício, é a redenção, é o perdão de pecados. Essa é a melhor parte do Senhor. O que haveria de ser melhor do que a salvação, melhor do que o perdão, melhor do que a remissão de pecados? Não há outra coisa passageira deste mundo que seja melhor do que isto, do que a eternidade. A alegria que somente podemos encontrar em Cristo Jesus, em um relacionamento pessoal e intencional com o Senhor Jesus Cristo. É somente nele que encontramos o melhor. A terceira verdade que vamos ver hoje é: sou completa e aceita em Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios. Efésios 1, 4, 6. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A quarta verdade que vamos ver hoje é: Deus é suficiente. Então vamos abrir a Bíblia lá em Salmos, capítulo 23, verso 1, que vai dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda nas verdades, vamos ver a quinta verdade, que é o seguinte: podemos confiar em Deus. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Lá em Isaías 28, versículo 16, vai dizer o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. A sexta verdade é a seguinte: Deus não comete erros. Ainda no livro de Isaías,
capítulo 46, versículo 10, vai dizer o seguinte: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A sétima verdade é a seguinte: a graça de Deus é suficiente para mim. E para isso nós vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9 vai dizer o seguinte: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A oitava mentira... Errou! A oitava mentira é a seguinte: o sangue de Cristo é suficiente para cobrir todos os meus pecados. E para isso nós vamos abrir lá na primeira carta de João, no capítulo 1. 1 João 1,7 vai dizer o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. A nona verdade é a seguinte: a cruz de Cristo é suficiente para conquistar a minha carne pecadora. E vamos ver isso lá em Romanos, capítulo 6, os versos 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado no pecado. A décima verdade é a seguinte: meu passado não tem de me atormentar. Vamos ver isso lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, versos do 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. A 11ª verdade é a seguinte: a palavra de Deus é suficiente para me conduzir, ensinar e curar. Para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu vou deixar aqui outros textos em salmos que vocês podem abrir e anotar sobre esta verdade. O Salmo 107, versículo 20, o Salmo 119, versículo 105. A 12ª mentira é, ou a 12ª verdade é a seguinte: por meio do poder do Espírito Santo, Deus vai me permitir fazer qualquer coisa que Ele ordena que eu faça. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ainda em Filipenses 2:13 vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A 13ª verdade é a seguinte: sou responsável perante Deus pelo meu comportamento, minhas reações e as minhas escolhas. Vamos abrir lá em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, dos versos 19 a 22, vai dizer o seguinte: mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá. Não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. A 14ª verdade é a seguinte: vou colher o que semear. E para isso vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Vai dizer o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. A 15ª verdade é a seguinte: o caminho para a verdadeira alegria é abrir mão do controle. Nós vamos ver lá em Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, acha-la. Vou deixar aqui outros versículos para que vocês possam consultar. Lá em Lucas 1:38 e lá em 1 Pedro 5:7. A 16ª verdade é: a maior liberdade que possa experimentar é encontrada por meio da submissão à autoridade ordenada por Deus. Vamos abrir em Efésios capítulo 5, 20. Efésios capítulo 5, verso 20 vai dizer o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. A 17ª verdade é a seguinte: de acordo com o chamado de Deus, não há chamado maior e mais santo do que ser esposa e mãe. Nós vamos ver esta verdade lá em Tito capítulo 2, versos 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A 18ª verdade é a seguinte: a santidade pessoal é mais importante do que a felicidade temporal. E nós vamos abrir lá em Efésios 5, 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A 19ª verdade é a seguinte:
Deus está mais preocupado em me transformar e glorificar a si próprio do que resolver os meus problemas. Romanos 8:28 vai dizer: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A 20ª verdade é a seguinte: é impossível ser devoto sem sofrer. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A 21ª verdade é a seguinte: meu sofrimento não durará para sempre. 2 Coríntios 4, 17 e 18 vai dizer o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. A 22ª verdade é a seguinte: não sou eu quem importa, e sim Ele. Vamos abrir em Colossenses 1, versos 16 e 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Para finalizar, eu deixo vocês aqui com a citação de Nancy. Ela vai dizer: não sou eu quem importa, é o Senhor. Se lhe agrada, agrada a mim. Tudo que importa é que o Senhor seja glorificado. E é isso, chegamos ao fim da nossa série de estudos sobre o livro Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. E o meu coração se enche de alegria por concluir esta série. Esse livro me ensinou muito e quando eu estava estudando ele me abriu bastante os olhos. E esse canal só começou porque eu decidi que esse ensino, o ensino que Nancy deixa aqui registrado no livro, é precioso demais para ter ficado só para mim, para que ficasse somente para mim. E sei que, assim como eu descobri que estava em escravidão e havia abandonado a verdade, pelas mentiras sem perceber, havia muitas outras mulheres, assim como eu. Espero que esse estudo tenha alcançado diversas mulheres e homens também que aconselham as suas esposas. Mas não fica por aí. Vem aí a nova série Mentiras em que as Garotas Acreditam e a Verdade que as Liberta. Uhul! Estudo conduzido por meninas e para meninas, onde as meninas irão descobrir em quais mentiras Satanás tem as escravizado e meditar na verdade que as liberta. Chama logo aí a sua filha, a sua sobrinha, a sua prima, a sua amiga, e toda sexta-feira vai sair um vídeo novo desta nova série. E é isso, pessoal. Se você tiver gostado da nossa série, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha com mais pessoas. Aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o seu like. Até a próxima!